Tinha em Israel, em Samaria, uma mulher que ninguém sabe o nome, só que a Bíblia diz que ela é muito rica. Ela era muito rica e o esposo já era velho. E aí Eliseu, toda vez que o profeta Eliseu passava pela cidade, em Sunem, que ele ia para o monte onde Elias orava, deu branco agora. E aí ia lá orar e passava pela cidade daquela mulher, de frente à casa dela. E segundo a palavra, ela é muito rica. E aí ela olhou e observou, ficou observando. Ficou observando, que ele passava para lá, passava para cá. Às vezes pedia pão, às vezes pedia uma água, eles davam. Aí ela disse assim, sabe, marido, aquele homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho, quando ele vier, para ele pousar aqui, né? A gente bota uma mesa, coloca uma cadeira, coloca uma cama para ele, com um colchão. E coloca também uma lamparina para ele passar a noite com seu moço. E assim fizeram. E aí, quando ela fez isso, que Eliseu recebeu, ele achou estranho, porque não é de costume as pessoas arrumar uma pousada, um quarto, né? Sempre as pessoas ajudavam de mal grado, a não ser no palácio, que ele tinha alguma coisa, se fosse amigo do rei ou não. E ali ele estranhou, mas recebeu. E aí ele falou assim pro moço, falou, Gezi, vai lá até essa mulher, essa sunamita, que não fala o nome dela, diz que é sunamita, né? Pergunta sonda o que ela tá precisando. Se ela quiser alguma coisa da parte do rei, eu posso levar ela até o rei para conceder, né? E aí ele perguntou, ela disse, não preciso de nada, eu moro no meio da minha parentela, vivo no meio dos meus parentes, então tá tudo bem. Segundo a palavra, ela era muito rica, tinha terras, tinha bens, não precisava de nada. Só que Eliseu ficou incomodado com aquela situação. E aí ele disse assim, aí Gezi falou assim, eu observei que ela não tem filhos. Aí ele disse, opa, aí disse, manda chamar. Aí chamou ela e falou assim, mulher, daqui uma vida tu carregará um filho no colo. E aí ela começou a chorar e se ajoelhou e começou a chorar. E ela chorou e falou, meu senhor, não minta pra mim, porque o marido dela já era velho. E ela era estéril. Não minta pra mim, eu não tô te pedindo nada, não minta pra mim. E ele falou, não tô mentindo, daqui a 9 meses você terá um filho. E assim se sucedeu. Ela teve um filho, né? E esse filho foi crescendo, crescendo. A Bíblia fala que mais ou menos quando adolescente, ele pediu pro pai para ir pro campo, né? Na época de colheita, para colher os frutos da terra, que eles eram muito prósperos, mas o pai colhia junto com os servos, né? E aquele menino foi com o pai, né? Deve ter ficado empolgado a primeira vez, né? Para acompanhar o pai, para participar de algo assim para ele, muito interessante. Só que o sol muito quente aqueceu a cabecinha dele e ele começou a sentir dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E aí ficou, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E aí o pai disse, leva esse menino e entrega para a mãe. Aí quando entregaram para a mãe botou ele nos joelhos, né? A Bíblia fala nos joelhos. Quem não sabe se ele estava orando, se ela estava orando, ou se ela botou ele no colo com a cabeça dele no joelho dela. Provavelmente foi isso. E quando foi meio-dia, o menino faleceu. Ela pegou o menino, botou no quarto do profeta, trancou a porta, botou em cima da cama e foi atrás do profeta no monte. Falou pro marido dela. O marido disse, o que aconteceu? Ela disse, se ela 2 jumentos e me manda, se apressa que eu vou até o homem de Deus. Monte Carmelo, o nome do monte, lembrei. E aí disse, se apressa que eu preciso chegar lá antes do anoitecer. Chamou um servo para ir com ela. E selou 2 jumentos e foram. Chegando lá, o profeta Eliseu viu ela de longe, falou, olha lá, e Gezinho, a sunamita, né? Que era para ele, a sunamita era uma mulher muito importante e era alguém de que ele prezava muito, porque o que ela fez, outros não fizeram, né? E ali ele pegou, pergunta para ela se está todo mundo bem, se a família está bem, se o marido está bem, se o menino está bem. E aí ela olhou para ele e disse, vai tudo bem. O marido, antes disso, perguntou, mulher, por que você quer que eu sale o jumento? Por que você vai até o profeta? Hoje não é dia de culto, hoje não é dia de celebração, ela não é nada. Pro marido que não, falecido? Ele perguntou, o que aconteceu? Ela disse, vai tudo bem. Ela não declarou. É porque ela não aceitou, né? Não aceitou. Não queria... Enquanto ela não declarava, o menino não estava morto. Na cabeça dela, na fé dela. Era a fé dela que tinha que persistir. E aí Deus testou não só ela, mas o profeta também, escuta só. Aí o profeta disse, o que houve? Ela disse, acho que isso é outro. Aí ela disse assim, ele disse, o que houve? Ela, vai tudo bem. Aí ele disse assim, aí ela disse assim, por um acaso eu te pedi algum filho? Se jogou nos pés dele. E começou a chorar e falou, por acaso eu te pedi algum filho?
para agora me tirar? Aí o Eliseu se assustou, porque Deus não revelou para ele. Deus geralmente revelava tudo para ele. Sabe? Não revelou para ele. Ou seja, Deus provou a sunamita e provou o profeta também. E aí Eliseu falou assim, corre, Geazi, pega meu cajado e vai lá e bota sobre o menino e ora. Geazi foi e nada aconteceu. E ela não foi não. Ela ficou lá esperando. Ela falou, se o Senhor não for, se você não for comigo, daqui não saio. Viva o Senhor, que eu não saio daqui, se não for comigo. Aí o profeta viu que ela não ia sair de lá, do pé do monte, ele falou, vamos embora, e foi, correndo. Chegou lá, ele se deitou em cima do menino, ele orou, botou a mão no menino e nada. Não ressuscitava, não. E ele já estava suado, né, pelo que a gente pode imaginar. Uhum. E aí ele deitou sobre o menino, olho com olho, boca com boca, nariz com nariz, né, ficou rente ao menino. Rente ao menino. Ou seja, a vida na morte. E ali ele fez de tudo, minha filha, orando ali, fez todo tipo de oração, e nada. Ele orou por 7 vezes, ele fez esse ato por 7 vezes, o menino, aí soprou na boca do menino, o menino respirou. E aí ela pegou o menino, botou o menino no colo da mãe, e falou, seu filho vive, toma de volta. Nossa. Tremendo. Muito forte. E aí passou uns dias, Eliseu foi e falou para ela, olha, vai ter uma fome muito grave em Israel, você peregrina no meio dos filisteus, você e sua família, porque a fome vai ser muito grave. Quando passar 7 anos, você volta. E ela deixou tudo, deixou os bens, os animais, deixou tudo para trás, que a fome já estava severa. E ela peregrinou no meio dos filisteus, dos inimigos, não era o povo dela, nem tampouco de Israel. E ela foi, quando 7 anos se passou, ela voltou. Quando ela voltou, Geazi, que era um moço de Eliseu, não sei onde andava Eliseu nessa hora, Geazi, o moço de Eliseu, chegou no palácio e estava andando por lá. E o rei estava meio ocioso e falou assim, conta a mim alguma coisa sobre Eliseu, alguma história, algum feito que Eliseu fez, né? E Geazi começou a contar da mulher, da sunamita, sem ter visto ela, ninguém sabia onde ela andava. E aí ele começou a contar. E ele começou a contar dizendo, né, tal, que era mulher, que não tinha filho. Contou todo o histórico. Quando ele estava terminando de falar, que aqui está até escrito, ó. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, conta a mim, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como ressuscitar a um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, chamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. A sunamita chegou para reclamar para o rei. Por quê? Quando ela voltou, ela encontrou as terras dela na mão de outros. Tinham tomado as terras dela, não tinha mais nada. Aí ela foi ter com o rei. Quando ela entrou no palácio, que ela nem conhecia o rei, que ela entrou no palácio, quem estava lá? Geazi, que era o moço de Eliseu, contando a história dela. Aí o Eliseu falou, olha lá, essa mulher aí, foi essa mulher aí que Eliseu ressuscitou o filho dela, a sunamita. Né? Este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Ele falava, né? E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou, então o rei lhe deu um eunuco. Aí o rei disse, sério? Né? Pegou e deu um eunuco e falou assim, dizendo-lhe, restitui tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ela conseguiu um eunuco. O que é eunuco? Eunuco é uma pessoa que serve ao rei nas recâmaras do rei. Ele fala que... É um servo. Um servo fiel. É alguém que o rei confia. Sim, como se fosse um administrador. Né? Aquele que... como se fosse um administrador que o rei confia plenamente. Sabe? Colocou para ele resolver tudo. Ou seja, expulsar os invasores da terra e ainda dá para ela o que eles conseguiram que a terra gerou nesses 7 anos. Ou seja, ela voltou a ser mais rica do que ela era. Nossa. Então, assim, tremendamente, né? Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus estava no plano de Deus. Deus, quando ele tem um crédito, quando você tem um crédito com Deus, Deus faz essas coisas extraordinárias. Ele faz você receber tudo que você plantou, você colhe. Mas por que Deus fez ela ir para... É porque, na verdade, não estava só em volta dela. Era uma pessoa, não era nem uma judia da terra, não era uma pessoa da promessa, mas porque aquela mulher teve uma atitude, Viviane. Uma atitude dela que foi receber um profeta, né? Para pousar. Sem nada em troca, sem nada em troca. Ela não esperou nada. Ele deu porque ele quis dar, ela não pediu. Então, veja bem, quando você tem uma atitude por alguém, você faz algo para Deus.
É onde Deus fala, quem ajuda um pobre, empresta para Deus. Por quê? Porque você vai fazer algo para Deus, não é para você. Quando você ajuda alguém que não tem nada para te devolver, você não está esperando nada dele. Essa foi o que a mulher fez. Eliseu não tinha nem onde cair morto. Sim. É um homem de Deus, sim. Mas ele não tinha dinheiro para pagar uma pousada, uma pensão. E ele pegou e recebeu dela aquela condição de ter um quartinho para reclinar a cabeça à noite, nas noites mais frias. Sim. E isso para Deus, isso para o profeta, gerou uma condição de. Como é que eu posso usar? Ele ficou tipo em dívida com ela. Mesmo ela não tendo cobrado. Sim. Ele quis, de alguma forma, retribuir. Retribuir. E foi o que Deus fez. Como Deus deu o filho, ela disse, eu te pedi filho para matar depois? Sim. Entendeu? Foi tremendo. Ela tinha crédito. Ela tinha tanto crédito com Eliseu como tinha com o rei, que significa Deus, né? O rei, nesse momento, é como se fosse Deus. Era a autoridade máxima. Sim. Era na terra, mas porque Deus usou Gezi para contar aquela história. Eliseu tem um monte de histórias tremendas. Ele tem tanto milagre contado aqui. O machado que flutuou, a morte da panela, né? A morte da panela. A morte estava na panela, tudo isso aqui. Então, assim, Deus usou de benevolência com ela, por causa da atitude. Por isso que é importante a gente ter atitudes boas, porque a gente tem uma semeadura plantada. E quem planta, colhe, como diz o ditado. Planta o vento, colhe tempestade. Mas se for plantar uma boa semente, você colhe um bom fruto. Sim. Essa é a lei da semeadura. E aquela mulher semeou, né? E colheu. Colheu grandes frutos. Sim. Até a velhice. O dobro, né? Então ela tinha crédito. É muito importante ter crédito com Deus, com o homem de Deus. Ter crédito na praça, vamos dizer assim, né? No sentido figurado. Uhum. Ter um bom nome, ter um testemunho impecável, sabe? Que você tem em qualquer lugar que você fosse. Ele estava contando da mulher aqui, o moço. E aí a mulher aparece. Parece do nada. E o rei nem questionou, falou, não. Então ele moveu o coração do rei, fez. Aquele rei nem sabe se era um homem de Deus, nem era. Talvez nem conhecesse, mas estava ali. A família foi com ela? Também foi, né? O marido já era velho, já tinha morrido. Foi só ela e o filho. Mas foi o suficiente, que quem estava em questão ali era o filho. Ela e o filho, né? A história era dela e do filho. O marido era mais um, né? Entendeu? Tremendo, 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 tremendo. Como Deus faz poderosamente acontecer aquilo que a gente a gente planta. Aqui a gente planta, que a gente colhe. Por isso que a gente tem que plantar. Coisas boas. Boas, atitudes, sem esperar em troca. Ajude um necessitado, sabe? Entendeu? Se alguém passa na sua porta pedindo para ajudar a comprar o gás, se você tiver, não negue. Não é sobrando, não. Porque dinheiro não sobra. Dinheiro não sobra. Entendeu? Eu lembro aquela vez que a senhora tava no monte, eu tava junto com a senhora, acho que eu tava junto com a senhora, né? Um cara parou e a senhora do nada deu 100 reais pra ele. Foi. Tipo, e a senhora nem tinha. E a senhora nem tinha e deu. Era pra pagar uma conta. Então é isso, a gente precisa começar a plantar, fazer o bem, sem olhar a quem. Ter um crédito no reino dos céus, com suas atitudes. Por isso é importante a gente começar a se mover, sair do marasmo, sair da zona de conforto e começar a entender que nós precisamos fazer algo para o reino dos céus. E esse algo é qualquer coisa que implique em ajudar o próximo. Sim. Nós não viemos, como eu vi uma frasezinha hoje, o rio não agrega água para si. As árvores não comem os seus próprios frutos, né? Então, nós não podemos comer os nossos próprios frutos, nem arrecadar água para nós, né? Ajuntar água para nós mesmos. Nós temos que fluir para Deus, servir ao próximo. Sim. Entendeu? O compartilhamento é fundamental. Compartilhe o que você tem, compartilhe o que você sabe. Seja um influenciador para o bem, não essas baboseiras aí de tudo que é coisa mundana, tá, né, influenciando pessoas. Influencie para o reino do céu, porque é o lugar que é o certo. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Se você influenciar para ir para o inferno, Deus vai cobrar de você. Se você influenciar para o céu, Deus vai te dar a coroa. Entendeu? Amém. Então, vai ter um tribunal, vai ter julgamento. Deus vai perguntar, estava na terra fazendo o que mesmo? Deus vai cobrar negligência, pecado de negligência, de não fazer, saber o que fazer e não fazer, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Amém. Pode ir.
Tá bom.